Olá, queridos alunos, tudo bom? Espero que todo mundo esteja bem, esteja ficando em casa, esteja se cuidando. E eu queria dar dois avisos antes de a gente começar, tá? Primeiro é sobre a nossa avaliação na semana que vem. Primeiro, eu sei que tem muita gente que não conseguiu entregar o trabalho, então eu andei pensando muito sobre isso, como é que a gente podia fazer para resolver esse problema. Primeiro, o que eu pensei? A gente vai continuar tendo o trabalho para quem fez, beleza? E aí eu vou fazer uma prova e a prova vai ter tipo 4 ou 5 questões. Então quem fez a prova responde 2 questões. E quem não fez o trabalho responde todas as questões. E aí a gente resolve o problema, porque eu sei que não tá fácil para ninguém, a vida não tá simples, tá tudo muito complicado, e eu realmente acredito que algumas pessoas gostariam de ter feito o trabalho, não conseguiram por algum problema, por alguma situação, e perder 6 pontos é muita coisa. Eu vou colocar a prova semana que vem para vocês fazerem. Vocês vão ter uns 5 dias, 4 dias para fazer. Não vai ser tantos como da outra vez, porque vão ser perguntas bem mais simples. Prometo, pode deixar, eu juro que vai ser perguntas fáceis, simples e mais objetivas. Não vai ter problemas, vão ser perguntas mesmo. E aí com isso você resolve esse problema de quem não pôde fazer o trabalho. Ter uma chance, né, de conseguir participar da avaliação, tá? E aí quem fez o trabalho, claro, aprendeu mais, porque é óbvio que aprender essa técnica é muito importante. Hoje a técnica do mapa conceitual, ela está sendo muito estimulada nos cursinhos preparatórios para OAB, preparatório para concurso. Tem um lugar, tem cursinho inclusive que está dando aula de como fazer mapa mental, ensinando isso, fazendo, eles têm um cursinho que está fazendo, você vai para lá para fazer os mapas mentais com o professor lá com ele, porque você tem que saber essas informações, tem que estudar, e as técnicas de estudo, elas são muito importantes para a gente conseguir passar numa prova, porque o direito é muito volume, é muito conteúdo, vocês já estão vendo isso mesmo no comecinho da faculdade, então a gente precisa de técnicas de estudo que nos ajudem a guardar tanta informação. E o mapa mental é uma delas. Então eu sei que para muita gente foi difícil, foi complicado, mas porque também é novidade, porque é uma coisa que eu nunca tinha feito antes, mas eu acho que se vocês continuarem exercitando isso, vocês vão ver que é uma técnica gostosa de fazer, fácil. Eu uso muito e pode ajudar vocês a estudar para frente para um concurso, tá? Vamos falar então do nosso último slide que eu coloquei lá para vocês sobre formas de governo, sobre república e sobre os princípios, né, que fazem parte dessa república, inclusive, se não me engano, é o tema do nosso trabalho. Bom, primeiro a gente precisa entender que a forma de governo que foi adotada no nosso país é república. Isso significa que nós somos um país e a forma da república é um governo do povo, para o povo, pelo povo. E isso precisa ser compreendido muito mais do que como um discurso retórico, mas como uma realidade. Porque você pensar bem, os nossos governantes, eles são pessoas do povo, ninguém é nobreza, a gente não tem nobreza no Brasil. Todo mundo, teoricamente, igual. As diferenças que existem no nosso país são muito mais ligadas às questões socioeconômicas, né? De quanto cada um tem no banco. Infelizmente, isso é uma grande diferença. Mas não é uma diferença jurídica, porque todos nós somos iguais. Então, os políticos fazem parte do povo. E o povo pode fazer parte da política amanhã. Eu até estava falando isso outro dia na aula de Teoria Geral do Estado. Por exemplo, o Witzel. O Witzel, há pouquíssimo tempo atrás, ele não era político. Ele era juiz. Era um cargo do judiciário que ele alcançou por concurso público. Ele não era uma pessoa que foi votada, ele não tinha carreira política, né? Ele nunca tinha sido vereador, deputado, do nada. Ele chegou do nada e, como qualquer um de nós, pessoa do povo, tá? Não tô dizendo que Witzel é bom, é ruim, tô defendendo, não. Eu só quero que você entenda o exemplo. O Witzel era um cara do povo, ele não era nem famoso, no sentido de que ele é como o Moro, que é um juiz que ficou famoso. O Moro, antes de qualquer coisa, embora o Moro não tenha participado de uma eleição, né, que ele foi ministro, o Moro, se amanhã ele se candidata, você pode dizer, não, o Moro teve uma história política, porque ele foi ministro, ele participou do governo do Bolsonaro, ele era uma pessoa conhecida na mídia. O Witzel não.
Então você vê como é que a República Democrática, ela tem essa possibilidade que eu acho extremamente interessante e muito bacana de fazer com que a gente perceba que qualquer um de nós amanhã pode estar no cargo eletivo. É fácil? Não, não é. De repente tem uma série de conjunturas, uma série de situações, você pode elencar várias de por que o Witzel acabou se elegendo. Tudo bem, não importa, mas importa que eu quero que você entenda o seguinte: na democracia, numa república democrática, qualquer pessoa do povo amanhã pode estar no cargo eletivo. Como governador, como presidente, como senador, como deputado estadual, federal, vereador, qualquer cargo. Isso é que é o interessante. E a ideia é que o cara, depois do seu mandato, ele volta pro povo. Então é como se fosse um círculo, né? A gente vem do povo, vai pro povo. Eu tô ali fazendo pelos meus, por pessoas iguais a mim. A ideia é sensacional. A prática é que às vezes foge ao problema, tá? E aí eu trouxe aqui para vocês algumas características da República, né? O governante, ele é eleito em eleições democráticas populares, né? Todo o processo precisa ser transparente, permitir igualdade de condições dos participantes, permitir aos partidos fazerem as candidaturas. As eleições devem ser periódicas, então de tempos em tempos, de 4 em 4 anos, 5 em 5 anos, você vai ter uma periodicidade para eleger. Os cargos são sempre temporários, é muito complicado quando você tem um governante que fica muito tempo no governo, como acontece na monarquia, né? Na monarquia o cara, sei lá, com 20 anos é rei, vai até morrer, pessoal. Eu nem sei quanto tempo a Rainha Elizabeth, por exemplo, o pessoal tá zoando a beça agora, essa coisa, né? Quanto tempo a Rainha Elizabeth é governante? Eu acho que o príncipe Charles vai morrer antes que ela. Eu acho que ela ainda passa a coroa pros netos, ou bisnetos, talvez. Mole isso, a mulher tá lá, viva lá, lúcida, trabalhando lá, fazendo o trabalho dela lá, vivendo. E aí, na monarquia, isso funciona. Na república, não. Porque quando você tem isso, até porque na monarquia, ainda mais a monarquia que a gente conhece, a inglesa, que é a monarquia parlamentarista, o poder, né, do governo de Estado é feito pelo chefe de Estado, que é o chefe do parlamento. No caso, o primeiro-ministro, no caso do Brasil, você tem um presidente, como acontece em alguns países, como aconteceu em Cuba, na Venezuela, na Rússia, onde você tem presidentes muito tempo sendo reeleitos. E aí você começa a questionar até mesmo a validade dessa eleição, a validade desse governo, a legitimidade, porque uma das características das repúblicas democráticas, presidencialistas, é a temporalidade dos mandatos. É você oxigenar, entra um, sai outro, entra um, sai outro. Eu acho, inclusive, que isso deveria ser feito até de uma forma até maior do que é feito no Brasil, e você tentar, talvez, oxigenar até mesmo a questão de partidos, porque também um partido muito tempo no governo, eu acho que não é saudável. A existência de câmaras legislativas, igualdade de todos, sem qualquer vantagem própria, né? Não existe nobreza, não existe gente especial, todo mundo é igual perante a lei. E isso é uma coisa muito importante dentro do nosso sistema. É lógico que você pode falar, na Cláudia, eu conheço situações que isso não é muito verdade. Sim, mas na teoria do que a gente deve acreditar, conhecer e lutar para construir, deve ser essa perspectiva, tá, gente? Bom, falando do preâmbulo da Constituição, vamos começar a ver a Constituição. O preâmbulo, então, ele tem uma natureza que é muito controversa. Tem um monte de gente, um monte de autores falam tem diferentes opiniões sobre o preâmbulo. Para alguns, o preâmbulo não tem natureza de Constituição, não é a Constituição ainda, não é uma norma central, não é para ser cumprido, é mais uma frase de impacto. Para outros, ela é como se fosse uma introdução apenas, uma ideia de uma promessa ou para passar para você uma ideologia, tá? Mas você vai encontrar outros autores que acreditam, sim, que o preâmbulo ele é muito mais do que um conjunto de ideias, que ele, na verdade, expressa numa síntese o que é o nosso país e a direção que ele deve tomar, tá?
E aí eu trouxe aqui para a gente ler o preâmbulo da nossa Constituição. Ele vai dizer: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos na Assembleia Nacional Constituinte, para instituir-nos um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade, a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica de controvérsias. Promulgamos, sobre a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Então você vai ter ali uma série de informações que podem parecer ideias jogadas, palavras jogadas, mas que quando a gente vai fazer um estudo mais demorado, você vai ver que é uma grande síntese filosófica da própria Constituição em si. E que vai passar para nós, sim, aspectos importantes que devem ser respeitados na Constituição. E que, obviamente, então, depois vão ser repetidos na Constituição, nos seus artigos. Bom, um ponto importante para a gente conhecer a nossa Constituição é exatamente entender a questão dos princípios fundamentais que a compõem. E aí estava até a Natália, se eu não me engano, estávamos falando sobre a questão dos princípios. Quando a gente estudou lá no começo do período, porque fica parecendo que eu estou no maior blá blá blá, maior conversê, né? Mas olha só como é que isso é importante. Entender o que é o constitucionalismo, o neoconstitucionalismo, o transconstitucionalismo, esses fenômenos, para a gente poder entender como você vai ver a Constituição, como você vai ler o direito, como você vai ver o próprio ordenamento jurídico, como você vai ver a lei, a justiça. E isso traz um impacto enorme na compreensão do direito como um todo. Então, hoje, com o transconstitucionalismo e o neoconstitucionalismo, os princípios têm uma força enorme. E eu concordo plenamente que isso deu uma esvaziada no legislativo. E, ao mesmo tempo, eu vejo que o legislativo também tem que ser apequenado, se encolhido. Porque ele não vai lá fazer a lei. Ele não faz o projeto, não leva para ser votado e não faz a lei. Então, o legislativo ele tem uma função, o judiciário tem outra. Muitas vezes, o judiciário vai para o princípio, vai para a regra geral, vai para isso ou para aquilo, para uma filosofia, porque falta norma, porque falta regra. E a própria Constituição diz que o judiciário não pode se afastar de um julgamento argumentando a existência de norma. Ele tem que julgar. E uma das formas de você preencher lacuna de lei é exatamente o quê? Princípios gerais de direito. Ainda mais no direito constitucional, ainda mais no sistema neoconstitucionalista, transconstitucionalismo como nós estamos vivendo. Então, os princípios ganham um respaldo enorme. E um problema, porque aí você dá na mão de um juiz, que é uma pessoa só, que não está no cargo eleito, que está num cargo vitalício, que ele conquistou, ganhou não é feio, não, que ele conquistou com o seu mérito ao passar no concurso público. Eu espero que amanhã vocês também tenham essa alegria. Muitos aqui vêm fazer faculdade para passar no concurso público, para ser um juiz. Mas a gente precisa pensar e perceber que se eu tenho um legislativo mais atuante, eu não tenho tanto esse problema. Então você vai ver que o nosso legislativo atualmente já de uns... E vou te falar, eu acho que bem antes do governo, do impeachment da Dilma, já estava com esse problema do legislativo estar meio paralisado, meio parado, meio sem atuar, sem fazer o que tem que ser feito. E aí depois veio o impeachment, aí veio o Temer tentou passar umas propostas, mas tudo você vê que, como acontece no próprio governo Bolsonaro, acaba vindo do executivo ou do judiciário empurrando o legislativo para votar, para fazer. E o legislativo parado. Isso porque muito por interesses e também por questões que você vê uma baixa qualidade do legislativo. E permitindo que essa baixa qualidade não traz uma discussão de alto nível,
Só se fica discutindo besteiras, não discutindo direito, regras, regulamentos, interesse coletivo. Se discute umas baboseiras, que fica bacana na rede social, na internet, mas que juridicamente não muda nada na vida de ninguém. E o que deveria ser votado, deveria ser feito, não acontece. E o legislativo não faz as propostas de lei, não faz os projetos de lei, não vota os projetos que acontecem, e aí meia dúzia de políticos raposões velha, que eu chamo de raposa velha, que está um tempão lá na política, ali no domínio da coisa, acabam controlando, porque eles têm o domínio do saber. Eles conhecem o processo legislativo, como se faz uma lei, eles conhecem como ninguém. E o cara que entrou ontem não tem esse conhecimento, porque às vezes as pessoas não se preparam para o cargo que está indo ocupar. A gente está aqui na faculdade se preparando para um cargo futuro da nossa vida, não tá? Para ser juiz, para ser promotor, para ser defensor, para ser advogado, para ser oficial de justiça, para ser técnico. Você está aqui se preparando para ser isso. Agente da Polícia Federal, você está aqui buscando conhecimento para se preparar. O problema é que às vezes o cargo eletivo não está acontecendo isso. Os caras não estão preparados. Eles chegam lá, fica fazendo vídeo em rede social em vez de fazer lei. Fica achando que fazer parte do legislativo é causar. É fazer lá frase de impacto. Não é isso. É sentar e fazer a lei. E conseguir o acordo. E conseguir amarrar. E discutir o que é melhor para todo mundo. É somar, é construir. E infelizmente, aquela galera ali parece que não está muito com esse sentimento, não. Então, os princípios fundamentais da República, eles vão aparecer nos primeiros artigos da nossa Constituição e eles vão trazer para a gente, como fala a própria palavra, né? Eles vão trazer as pedras principais, né? O alicerce, o começo, a origem, o princípio de tudo que vai ser construído, né? Os primeiros artigos da nossa Constituição, eles vão mostrar para a gente sobre o que nós estamos construindo a nossa sociedade, sobre aonde o nosso raciocínio jurídico tem que repousar, aonde a nossa visão tem que ir, né? Quais são esses pensamentos. Então, o artigo 1º vai trazer para a gente os fundamentos da República, o 2º, os princípios da separação de poderes, e o 3º, os objetivos fundamentais. E o 4º, os princípios da República Federativa do Brasil. Vamos ver, então, cada um desses artigos. Artigo 1º vai dizer para a gente: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Então, quando ele fala fundamentos, ou seja, eu tenho como base, como pensamento inicial, essência, soberania nacional, ou seja, todo o poder emana do povo para ele exercido, e nós somos um país. A cidadania, que é exatamente legitimar o povo ao exercício dos seus direitos, ao conhecimento dos seus direitos e à luta por eles, porque não há cidadania sem luta por direitos, para que eles existam e possam continuar existindo e que novos surjam. A dignidade da pessoa humana, que eu vou daqui a pouco abrir um parêntese para falar dela, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político. E aí o parágrafo 1º vai falar pra gente: todo o poder emana do povo e que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Então você vê que a Constituição está dando várias dicas pra gente aqui. Ela fala, olha, nós somos uma federação, nós somos uma república presidencialista, os cargos eletivos são através de representação de pessoas eleitas. Em alguns momentos eu permito a participação direta da população como um exercício da sua cidadania, que é plebiscito, referendo e ação popular, lei de iniciativa popular. E aí ele vai trazer, eu trouxe aqui depois para vocês, a explicação de cada um desses pontos. Eu quero chamar a atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana, ela ganhou um respaldo muito grande nos últimos 30, 40 anos. Quando a nossa Constituição surgiu, em 88, nem tanto. Era algo que estava surgindo no mundo e a gente estava conseguindo compreender. Embora, desde 48, lá na Declaração Universal de Direitos Humanos, o princípio da dignidade da pessoa humana já era protegido. Aqui no nosso país, esse princípio só vai ganhar status constitucional e vai entrar para a Constituição lá no artigo 1º, em 88. E aí você
vamos tentar descobrir, tentar entender o que é a dignidade da pessoa humana. E você vai ver que eu botei um mapinha ali. Esse mapinha é um mapinha da França. Na região de Paris, você vai ter uma série de cidades turísticas em que as pessoas vão conhecer, visitar. Fora dessa região turística, na França, existe uma cidade chamada Mont-sur-Orange. Não sei se essa pronúncia, tipo, meu francês é muito sofrido, muito ruinzinho, sabe? Essa cidade, então, Mont-sur-Orange, fica na França. E essa cidade, ela não tem nada. É uma cidade sem graça. Eu até andei procurando umas fotos dela no Google, não achei muita coisa. É uma cidade sem nada, nada pra você. Então ninguém vai. E ela não tem uma ferramenta assim de grana para ela crescer. E aí os empreendedores locais tiveram uma brilhante ideia, que é fazer um evento que acontece em outros lugares do mundo e fazer nessa cidade, chamada a festa, né, do lançamento de anões. E esse evento de lançamento de anões acontece na Austrália, na Inglaterra, nos Estados Unidos, em vários lugares. Eles quiseram fazer, então, uma festa nos pubs locais e fazer um concurso, né, para ver quem arremessava o anão mais longe. Pode parecer meio doido, eu até botei aqui para vocês verem uma foto de um grandão arremessando um anão longe. A ideia, embora o anão esteja sorrindo, não está rindo, achando engraçado, não é uma ideia bacana, porque o anão, ele é colocado na posição de um objeto, de uma coisa, porque ele não tem função nenhuma, a não ser um objeto arremessado. Poderia ser um saco de batata, podia ser um tronco de árvore, podia ser uma bola de ferro, qualquer coisa. Não faz diferença, porque ele é arremessado. Eu não sei se eu botei para vocês o vídeo, se eu não botei, eu vou botar depois para vocês. Me lembrem isso aí, que eu tenho um vídeo mostrando como é que é o evento. O anão, ele fica paradinho. E o fortão vai lá, pega o anão e joga longe. Aí vem o juiz medir a distância e cada um conseguiu jogar o anão. O prefeito dessa cidade, ele falou o seguinte: não, peraí, isso é indigno. Eu não posso tratar uma pessoa como uma coisa, arremessar uma pessoa assim. Isso não é certo. Eu não vou permitir, ele proibiu o evento na cidade dele. O povo ficou, o pessoal que estava organizando ficou super chateado, e um anão, em especial, ficou muito chateado. E entrou com um processo contra o prefeito da cidade na corte francesa, argumentando que o prefeito estava impossibilitando ele de trabalhar. Que ele era um anão, que ele tinha poucas oportunidades de trabalho, que ele era uma pessoa que não tinha reconhecimento na sociedade, que ele era sempre ridicularizado, e que aquele era o momento dele brilhar, o momento de ganhar dinheiro, dele ser o centro das atenções. Era como ele enxergava. A última corte francesa julgou esse caso e entendeu que o arremesso de anões era algo inconstitucional e contrário à dignidade da pessoa humana e concordou com o prefeito e proibiu. O anão ficou tão revoltado, que ele foi na Corte Internacional de Direitos Humanos, na ONU, exigir o direito dele ser arremessado. E a Corte Internacional reconheceu que o governo francês estava certo, que arremessar uma pessoa era uma coisificação, que era indigno, que era contrária à dignidade da pessoa humana, e condenou a França a pagar para ele e fornecer a ele um curso capacitante de trabalho, né, a fazer um curso, a depois fazer todo um processo de colocação no mercado de trabalho, e ele pudesse trabalhar como qualquer outra pessoa, e ele hoje em dia trabalha como qualquer um de nós. Essa história é uma história verdadeira, não é uma história fictícia. Eu até coloquei aqui um pedacinho do relato, né, do julgamento que foi feito na ONU desse caso do lançamento de anões. E esse evento fez com que a gente, no mundo todo, pensasse, né, na década de 90, isso, afinal de contas, o que era esse princípio na prática, né? E que eu tinha que defender essa dignidade mesmo quando a pessoa não queria. Porque muitas vezes na nossa vida a gente vê pessoas passando situações vexatórias, indignas, onde você sente vergonha alheia. Já sentiu aquela coisa e fala: caraca, meu Deus do céu, você sente vergonha alheia.
E nesse momento, a pessoa, às vezes, não, ela tá felizona, ela não tá percebendo a indignidade. Mas em algum momento na vida dela, quando ela despertar e cair em si e ver como ela caiu na vida, ela vai sentir mal e pode vir a cobrar de você, quanto amigo, porque não mostrou isso para ela. Então, a dignidade da pessoa humana é uma coisa que nós temos que defender de si mesmo e de todo mundo ao nosso redor. Não importa quem seja a pessoa. Todos estamos dotados de dignidade pelo simples fato de termos nascido, por sermos pessoas humanas. E merecemos ser tratados da melhor forma possível porque nós somos seres humanos. E não sermos tratados como coisa. E aí, vários doutrinadores começaram a discutir o que era dignidade, o que era indignidade, e vários outros casos começaram a pipocar no mundo. Um outro caso que eu trouxe para vocês é o caso que aconteceu na Inglaterra, que é o Pipi Show. O Pipi Show, depois quem quiser pesquisa na internet, eu não vou falar sobre Pipi Show, porque eu vou ficar fazendo propaganda para coisa indigna. A Alemanha entendeu que o Pipi Show era indigno porque é uma cabine onde as mulheres dançam nuas e elas fazem coisas que os homens e as mulheres mandam elas fazerem e elas se colocam em situações degradantes, humilhantes, por dinheiro. E elas estão numa cabine como se fosse uma vitrine. O Pipi Show, ele foi considerado indigno na Alemanha, e foi proibido. Não pode ser feito, embora eles até, o julgamento fala que, depois de vocês lendo ali, que eu botei o resumo para vocês, não foi proibida a prostituição e nem a pornografia, e nem os shows de dança nua ou sensual ou erótica. Foi proibido apenas o Pipi Show porque ele tem características degradantes e por isso não pôde mais continuar sendo feito desta forma, tá? Agora você vai encontrar, como eu botei aqui, o Pipi Show sendo glamourizado nos Estados Unidos, por exemplo, né? Onde não se acordou e não se percebeu que colocar uma mulher numa cabine, numa vitrine, é uma coisificação e que eu não devo fazer porque eu tô tratando a mulher como um objeto. Aí você pode falar, mas ela tá ali porque quer. Sim, é verdade. Mas esse quer é o quê? Até onde ela é livre de querer, ou é a única coisa que ela achou pra fazer, ou ela não tem grana, ou ela achou que isso é bacana, ou levaram ela a crer que isso era bonito, mas na verdade amanhã ela vai descobrir que não. Enfim, é uma discussão enorme para se trazer. Outro fato do cotidiano que eu trouxe para vocês é exatamente uma que aconteceu aqui no Brasil, em que uma debutante, ela retrata no seu book de 15 anos, a escravidão. E ela é uma sinhazinha, lourinha, de cachinhos, vestida de sinhazinha. E ela tirou fotos, como se fosse numa fazenda. E colocou pessoas negras vestidas de escravas para tirar foto ali, como se fossem objetos cênicos, né? Foi considerado como uma situação indigna, atentatória à dignidade da pessoa humana, porque a escravidão é um evento e é um fenômeno que aconteceu no Brasil, é verdade, realmente aconteceu, mas que não deve ser retratado para mero deleite, desfrute das pessoas. Muitas vezes em obras artísticas, como cinema, poesia, literatura, teatro, você retrata até para que você possa ver os horrores do que aconteceu e ter um pouquinho da dimensão dos fatos, mas não simplesmente para um book de uma aniversariante, né? Ou como às vezes acontece em algumas festas, em que já aconteceu também de algumas mulheres usarem mucamas ou escravas brancas para servir seus convidados, porque a simples lembrança disso num evento atual com pessoas negras, a lembrança deveria ser algo insuportável para as pessoas que estão no lugar. Porque é indigno. É tratar uma pessoa negra como coisa e não como pessoa. E outro exemplo que eu trouxe para vocês foi as vitrines na Holanda, que foram proibidas. Eu não sei como é que tá isso atualmente, na época foi proibido, que é exatamente colocar as prostitutas em vitrines. Então, em vez de elas ficarem na rua fazendo ponto, elas ficam em vitrines, igual vitrines de loja. E aí várias pessoas vão lá tirar foto, ridicularizar, e outras vão contratar o serviço. Mas a mulher é tratada como uma roupa, como um pedaço de carne, como uma coisa. E
a Holanda, então, proibiu não a prostituição pode continuar existindo, mas proibiu que as mulheres fossem colocadas em vitrines, até que elas pudessem estar ali, enfim, de alguma forma protegidas do frio, o que fosse, mas que não estivessem exatamente colocadas em vitrine como se fossem pedaços de carne, objetos a serem apontados e escolhidos por alguém. Mas olha que coisa interessante, do lado, até botei ali, houve uma passeata das prostitutas exigindo voltar para vitrine. Porque é uma tradição, é um costume, elas se sentem bem. Então, normalmente, não é porque a pessoa não se sente mal, não é porque a pessoa não acha que está errado, que não é errado. Então, a dignidade da pessoa humana é algo que sobrepõe até a vontade da pessoa de querer ser protegido ou não. Então, muitas vezes, você vai ter a proteção da dignidade da pessoa humana contra a vontade da pessoa. E aí eu trouxe aqui alguns conceitos. Um deles é do Ingo Sarlet. Ele vai dizer que é uma qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano, que o faz merecedor de ter respeito e consideração por parte do Estado, da comunidade, da sociedade, no sentido dos seus direitos e deveres fundamentais assegurados, e assegurar a ela qualquer ato contrário, né, e degradante e desumano contra si, e garantir condições de existência mínima, né, uma vida saudável e plena, como qualquer outra pessoa. A dignidade da pessoa humana, então, diz respeito ao respeito pelo outro, respeito à integridade física e moral, autonomia da vontade, desde que não seja para se colocar em indignidade, tá? A não coisificação do ser humano e o respeito ao mínimo existencial. Então, todas as vezes que eu trato alguém como objeto, como coisa, como nada, como lixo, eu tô tendo um tratamento indigno com essa pessoa. E também quando eu falto com ela o mínimo existencial. E o mínimo existencial está ligado ao artigo 6º da Constituição, que traz os direitos sociais, né? Que é moradia, alimentação, saúde, educação, trabalho, lazer, previdência. Então, o mínimo existencial é o que a pessoa deve ter. É óbvio que não em luxo. Ela tem que ter uma casa. Não precisa ser um palácio, mas também não deve ser um barraco cheio de goteira, sem ventilação, sem iluminação, com mofo, com todo mundo aglutinado ali dentro. Deve ter escola, mas uma escola de qualidade. Tem que ter saúde, uma saúde de qualidade. Digno. Então a dignidade, ela é difícil de ser conceituada, mas a indignidade, ela é talvez até mais fácil. Mas todas as vezes que você viola a dignidade de alguém, você está tratando essa pessoa como um nada, rebaixando ela, tirando ela da posição de ser humano e tratando como qualquer coisa. E eu não posso fazer isso. Mesmo que a pessoa não se incomode. Ninguém pode fazer isso com ela. Bom, vou deixar o tema da harmonia e independência dos poderes para um próximo vídeo. A gente se vê em breve, tá? E qualquer dúvida que vocês tenham, escrevam aqui, tá? Anota a sua dúvida aqui ou lá no Google Sala de Aula. Deixa o seu comentário que assim que puder eu respondo a você e a gente continua as nossas aulas, tá bom, pessoal? E outra coisa que eu ia falar que eu esqueci. Mesmo que a gente tenha NPC, não quer dizer que eu vou deixar de continuar colocando vídeos pra gente, não. Até a gente terminar o nosso conteúdo, eu vou continuar colocando mais vídeos pra vocês, tá? Não deve ser muita coisa mais ainda não. A gente ainda tem pouca matéria pela frente, mas a gente pode ter que ainda tenha mais um vídeo ou outro ainda até depois do NPC ou até mesmo depois da NEF. O importante é que você tenha o conteúdo, tenha acesso a ele, assista ao vídeo e guarde para tua vida, porque a gente está aqui para aprender, não só para fazer prova, tá aqui para aprender para nossa vida, para nosso exercício profissional. Tá bom, pessoal? Obrigada pela participação de vocês. Um grande beijo para todo mundo, fiquem bem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.